para pregar, e tenho certeza, Cristo, que pode preparar em nome do Senhor Jesus, que muitas portas se abrirão não somente para louvar a Deus, mas principalmente para pregar a palavra de Deus sobre a tua vida, porque Deus te levantou como uma atalaia, e a atalaia, ele foi chamado para tocar a trombeta, anunciar o Evangelho aos necessitados. Então eu tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o irmão Cristo com palmas para Jesus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria que os irmãos abrissem no livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Oh Deus Santo. Graças, Senhor amado. Amém? Pelo Espírito Santo. E Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, estavam as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e esse jovem com seus filhos de Bila e com seus filhos de Zilpa, a mulher de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos os irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar desse jovem José, de 17 anos, que Deus tinha um projeto na vida dele, Deus tinha uma obra na vida dele. Ele tinha 17 anos, ele era filho de Jacó com Raquel, ele era o 11º filho e o único filho de José com Raquel. E isso fez que Jacó tivesse uma admiração e um amor diferente por José, Aleluia, Jesus. porque ele era o filho da sua ele era o primeiro filho da sua velhice. Aleluia, Jesus. E por causa disso, os seus irmãos sentiram muito ciúme, sentiram muita raiva, sentiram muita inveja daquilo. E estavam sempre tentando contra a vida dele, sempre aborrecendo, estavam sempre falando coisas para José, para tentar acabar com a fé dele. Aleluia, Jesus. José um dia teve 2 sonhos. Abre no livro de Gênesis 37, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. O sonho foi isso. Eis que estavam matando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que o vós molhos odiavam e se inclinavam diante do meu molho. Esse foi o primeiro sonho. Aí no versículo 9, teve um outro sonho. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Esse sonho queria dizer que na família de José ele seria mais importante. Deus falou que ele iria reinar. E por causa disso, seus irmãos aumentou muito mais a fúria, aumentou muito mais a raiva de seus irmãos. E então eles estavam sempre planejando, até que um dia José e Jacó estavam numa seara, estavam ali colhendo, e Jacó olhou para José e falou assim: vá, me traga notícias dos seus irmãos.
Me traga notícia e veja se eles estão bem. José foi a seus irmãos e chegando lá, seus irmãos já zombaram dele e falaram: aí veio o tal sonhador. E ali já tramaram já a morte dele. Mas seu irmão Rubem disse que não era para fazer isso, porque ele era sangue do seu sangue, ele era seus irmãos, ele era um dos seus irmãos. E ele não se sentiu bem fazendo aquilo. Então, o seu irmão, um outro irmão de José, falou esse Rubem: então vamos jogar ele dentro de uma cisterna no meio do deserto e vamos deixar ele lá, sem água, sem comida, sem nada. Então pegaram ele e largaram ele lá dentro dessa cisterna. Lá ele ficou um tempo, os seus irmãos ficaram sentados ali na volta, não imagino o que eles ficaram fazendo ali, mas eles ficaram ali sentados, esperando. E aí veio um grupo ismaelita que passava por ali e comprou José e seus irmãos por 20 moedas de prata. E quando José atravessou todo o deserto, ele chegou à terra do Egito. E na terra do Egito ele foi vendido a um oficial Potifar, onde na casa dele aconteceu muita coisa. Deus, tudo que José fazia naquela casa, Deus prosperava a vida dele, abençoava a vida dele. E esse oficial Potifar sabia que Deus era com ele e estava com ele no campo. E aí um dia a esposa desse oficial Potifar, como José era um menino muito jovem, muito novo, tinha uma aparência bonita, essa esposa do oficial Potifar tentou se deitar com ele. Tentou diversas vezes que ele se deitasse na cama com essa esposa. A esposa queria que o José deitasse com ele, mas José não quis e foi temente a Deus. E ele sabia que as obras de Deus na vida dele eram muito mais importantes do que qualquer pecado. Então, ele não se irritou. Aí um dia, ela se irritou tanto com isso, ela ficou tão brava com ele, ela se irritou tanto, que ela foi esse oficial e mentiu a ele que o José tinha convidado a se deitar com a esposa. E aí esse oficial Potifar chegou no José, caçaram ele, falou um monte de coisa com ele, ficou muito aborrecido, se sentiu traído, me pegaram ele e largaram ele dentro da prisão no Egito. Ali começou mais coisas aparecerem, mostrando para ele que Deus estava com ele e que aquele caminho, mesmo sofrido, mesmo muito difícil, Deus estava com ele. Até que então o copeiro-chefe e o padeiro-chefe também foram presos. Então, aí dentro da prisão eles tiveram 2 sonhos. E José, como tinha esse dom desde pequeno de interpretar os sonhos, ele interpretou esse sonho, esses 2 sonhos, e esses 2 homens que estavam presos lá, que eram já fazer da parte da corte do Egito, ficaram internados, porque esse rei Faraó tinha um pensamento de matar esse padeiro. Aí então passou-se um tempo, e aí esse rei do Egito teve um sonho também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. No capítulo 41, no primeiro versículo, fala o sonho desse rei do Egito. E aconteceu que, a fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava a pé junto ao pé. E eis que subiram 7 vacas formosas à vista e gordas de carne. Elas estavam no prado, e eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comeram as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. E depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que plantaram de um mesmo pé 7 espigas cheias de boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimaram. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotaram após elas. Esses 2 sonhos José interpretou e disse que viria um tempo em que 7 anos teria fartura naquela cidade. Deus iria prover que tudo de bom acontecesse naquela cidade durante aqueles 7 anos, e eles seriam fartos de tanta alimentação, e também teria 7 anos de falência, que não se acharia comida em todo o resto do Egito. E deu um conselho, e José deu um conselho a esse rei do Egito que juntasse tudo, arrecadasse tudo que fosse preciso durante 7 anos, para que nos 7 anos que houvesse falência, tivesse para se manter. Então, esse rei do Egito, Faraó, viu que era de Deus ali, e botou José como seu segundo homem em todo o Egito. E ele era o segundo homem, e o homem mais alto que ele no Egito era o rei Faraó. Não havia mais ninguém em toda a terra do Egito, alguém que fosse maior que José. E esse rei Faraó deixou que ele cuidasse da parte da alimentação na cidade. Deixou que ele cuidasse da parte de toda a parte da alimentação, quem cuidou foi ele. Até que um outro tempo passou, e aí chegou esse tempo da falência dos 7 anos, e os seus irmãos desceram ao Egito à procura de comida, à procura de alimentação. E eles chegaram lá, e Jacó e seus irmãos queriam receber esses alimentos que estavam lá, mas não sabiam que quem estava cuidando de toda a parte da alimentação eram seus irmãos. E José olhou a eles muito feliz e disse: sou eu, seu irmão José. E eles não reconheceram. Aleluia. Eles não reconheceram e ficaram olhando um para a cara do outro e tal, ficaram meio assim. E aí José perguntou aos seus irmãos: como é que o meu pai está? Ele está vivo? Ele pediu para os seus irmãos trouxessem seu pai para morar lá, porque ele tinha prosperado e Deus estava na frente dele, Deus tinha planejado tudo aquilo para a vida dele. E pediu que seus irmãos voltassem até a terra e buscassem toda a sua família para morar na terra do Egito, que José era o segundo homem. E é isso. Deus abençoou a vida dele, e mesmo assim
tudo que ele passou, tudo que ele foi tentado, o tempo no deserto, as tentações da esposa desse rei Potifar, desse oficial Potifar, os irmãos dele xingando ele, falando coisas contra ele, tentando contra a vida dele, e ele foi fiel, ele seguiu ali, ele não desistiu do sonho dele, e Deus abençoou ele porque ele foi obediente em tudo que Deus pedia para ele fazer. E hoje Deus diz que nós devemos ser obedientes e seguir tudo que Deus tem em nossas vidas, porque só Ele tem o melhor para nós. E é isso que eu tenho que entregar hoje. Estava nervoso, estava tudo, mas Deus me confortou e eu consegui falar alguma coisa. Aleluia, Jesus. Amém, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, assim como Deus usou José para abençoar sua família, Deus está usando Cristo hoje, através dessa tremenda palavra, para nos abençoar. Tanto a família dele como nós, porque aqui somos todos uma família. E tenho certeza que a segunda, a terceira, a quarta em diante vamos ter que pedir para poder parar de pregar. Tenho certeza, irmãos, porque o dom já vem herdado no ventre do sua mãe, da pregação. O chamado já foi herdado no ventre da sua mãe. E de pregar o Evangelho. Que Deus possa continuar te abençoando. Não pare de estudar, Cristo. Não pare de estudar. No momento vai ser só aos sábados. Mas daqui a pouco vai ser às quintas, aos domingos. Né? Continue estudando, continue se dedicando. E o Espírito Santo é que vai te dirigir, vai te conduzir as palavras. E Deus vai continuar te usando tremendamente. Amém? Vamos colocar de pé? E saiba que os teus sonhos não serão frustrados, mesmo que se levante invejosos, assim como na vida da família de José, se levantaram os irmãos contra José, invejosos dos seus sonhos, porque era o querido do pai, e Deus o abençoava. Saiba que os teus sonhos não serão limitados, que todos os sonhos que José sonhou se cumpriram. E de que forma se cumpriu? Você viu na leitura. Ele foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo no Egito, para que os sonhos venham a se realizar. As espigas se renderam diante de José. Os irmãos se renderam diante de José, segundo homem maioral depois do rei, do Egito, José. Irmãos, saiba que Deus tem um projeto grande na vida de vocês. Pastor Ricardo, sabe que Deus tem um projeto grande na sua família. Por isso que vocês estão passando por essa luta. Amém. Que estão passando. Porque os sonhos de Deus têm que se cumprir, nem que seja durante a luta. Para que todos possam ver, os que se levantaram lá atrás, aleluias, possam se render, aleluias. Não a sua pessoa, não a pessoa da sua família, mas se render a Deus, porque é um Deus grande e tremendo na vida de vocês. Que em meia luta, em meia tempestade, Ele está com você para realizar os seus projetos. Tanto na vida deles e na nossa vida. Não pense vocês não, que isso que nós estamos passando, que os bancos estão vazios. Deus tem um projeto nisso. Sabe o que eu creio que seja? Deus primeiro precisa nos tratar. Deus primeiro precisa nos tratar em algo dentro do nosso coração. Então, por isso que Deus provavelmente ainda não encheu a igreja, porque nós precisamos tratar.